conversando hoje aqui com você sobre a inveja, né? A gente já viu que a inveja é a gente não aceitar os planos de Deus para a vida da gente, que ela é, na verdade, uma úlcera da alma, que ela dói de verdade, né? Dói de verdade, porque está lá no mesmo lugar que onde está esse sentimento de dor, né? É a gente querer algo que é do outro, que não está na gente, né? E a gente ficar, não se sente satisfeito, sempre quer aquela coisa pra gente. E às vezes nem quer pra gente, a gente só não quer que o outro tenha. Só não quer, não é meu, não é de ninguém, né? Coisa feia. Que é isso? Coisa uma feia. coisa muito difícil, né? Para quem sente, eu acho que é um comportamento muito difícil. Agora você estava perguntando sobre o perfil. Dá para a gente identificar o perfil, se esse é o pecado ou o sentimento talvez mais identificável nesse conjunto de 7 pecados capitais? Como é que a gente identifica? Qual é o perfil do invejoso? O mais interessante do invejoso é a resposta que ele dá ao sentimento que ele tem. E isso vai fazer o diferencial para ver como esse indivíduo vai crescer ou não com esse sentimento. Então, assim, o invejoso, como o pastor estava falando, né, dessa família que tem um processo de inveja muito grande, de admiração e inveja, que são duais, né? Então, como eu sei que eu estou sentindo admiração ou inveja daquele indivíduo? Qual foi a resposta dessa família, desses irmãos ao José? Qual foi? Eu quero que ele sinta uma dor maior do que a que eu estou sentindo. Então, eu vou fazer ele sofrer. Então, o invejoso, ele sente vontade que o outro sofra mais do que ele está sofrendo. Então, ele vai matar, ele vai torturar, ele vai acabar com a graminha dele está verde, então eu vou botar gasolina e vou botar fogo na grama dele. Então, o invejoso, ele tem esse sentimento de vontade que o outro sofra. A partir do momento que ele sofre, a inveja para de doer nele. Então, é como se ele tivesse a úlcera e tomasse o remédio. O remédio da úlcera qual é? O sofrimento alheio. Ele nem fica curado, ele nem está se curando aí não, né? Ele só está alimentando, quando ele age assim, nessa ação destrutiva, ele só está alimentando, dando comidinha para esse sentimento, né? Isso. Fortalecendo esse sentimento. É terrível. Na verdade, o invejoso é alguém que não consegue se ver. O invejoso não se vê. E também é alguém que não consegue, além dele não se ver, ele não consegue reconhecer o outro tendo. Então, assim, além dele não se ver, ele não se conhece. Porque tudo que parte dele próprio é muito insignificante. O outro é que tem importância, o outro é que tem. Então é por isso que ele sente essa dor tão grande, né? Porque, na verdade, é alguém que tem uma dificuldade muito grande em se ver, né? E em se conhecer. Eu acho que esses são 2 pontos importantíssimos em relação, assim, esse perfil da pessoa invejosa. Isso que a doutora está falando tem a ver com o conselho do psicólogo, acho que é psicólogo, né, da rádio. Por que ele disse? Reconheça o seu próprio corpo. Reconheça você, o seu corpo, reconheça você as coisas que você tem. Então, o inventário, ele precisa ser ao contrário, ele não pode ser o que o outro tem e o que eu não tenho na ausência, mas sim o que eu tenho, e aí sim eu consigo me sentir feliz sabendo que o outro também possui, né? Então, o pastor estava falando sobre essa condição, né, de ser único. A condição de ser único, ela implica em saber que eu tenho coisas que a Celeste não vai ter, que a Gisela não vai ter, que o pastor Renato não vai ter. E isso traz para mim uma condição muito boa, de eu ter as minhas coisas e a Celeste ter as coisas dela. Então, quando eu consigo fazer esse grau de importância, esse inventário do ter, né, do que eu tenho, os meus valores, dos meus pensamentos, das minhas coisas, eu consigo me afastar da inveja e ter admiração pelo outro. Começar a poder se ver e se conhecer, não é?
E acima de tudo também ter assim em consideração a importância de que o invejoso, ele não se expressa só com ódio, claramente, porque eu não tenho isso, eu queria aquilo e o outro tem. Ele também é queixoso, ele também ele se lamuria, ele é vítima, e isso também, ele também expressa a inveja dele assim. O meu irmão fez isso, mas tinha uma proteção assim do meu pai, entendeu? Alguém está sempre em vantagens, ele em conseguiu porque isso, ele conseguiu porque aquilo. Não consegue nem reconhecer o mérito dos outros, né? Nas conquistas que os outros fazem, porque ele sempre quer desmerecer isso, né? Isso é um atributo do invejoso, o desmerecer, o julgamento, né? Botar o outro abaixo dele, críticas pesadas, tudo isso é uma característica de pessoas que são invejosas, né? O invejoso, ele costuma se boicotar. É uma pessoa que ele se boicota nesse sentido dele como ele não olha para ele mesmo, como ele não se enxerga, ele pode até ter qualidade, mas ele não consegue, muitas vezes, realizar as coisas porque ele acaba se boicotando. Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade, porque ele fica numa posição também de muito vítima. Ele não é ativo para ele obter as coisas para ele, porque não se conhece, não se vê. Então ele tem essa dificuldade de tomar as coisas para ele e ter uma posição ativa, né, diante da vida. Ele subverte isso. Ele, na verdade, é alguém que está muito, muito distante de uma possibilidade de se conhecer e de se ver. Tanto que é um sentimento velado, até para ele, né? Ele não admite, ele não está reconhecendo ainda isso, esse sentimento nele. É uma coisa interessante que há uma geração que tem um sofrimento muito grande. Nós vivemos hoje uma geração que a inveja é recorrente, né? Nós vivemos uma realidade totalmente deturpada, uma realidade virtual em que isso fomenta muito a inveja, né? Então, o que a doutora estava falando é exatamente isso mesmo, porque as pessoas veem aquilo e não conseguem entender que elas precisam criar, né? Estudar, trabalhar para conquistar as coisas. Elas se acham especiais, então alguma coisa vai acontecer do mágico e que ela vai conquistar aquilo ali. Então ela não pensa num percorrer. Então quando ela olha o outro, foi sorte. Foi sorte o que ele teve, né? É porque ele é encobertado pelo pai, por isso que ele tem isso, né? Ele nunca pensa numa realidade verdadeira, né? Ele cria uma realidade fantasiosa, né? Então o invejoso tem essa característica também. Como é a autoestima do invejoso? Como é? Imagine como deve ser a autoestima de um invejoso, né? Nada boa, porque o outro que tem, o outro que pode, o outro que é aquilo, que é isso, ele realmente, ele se sente muito inferiorizado em relação, né, ao ter do outro, em relação ao que as pessoas projetam, ao que as pessoas buscam enquanto caminhos e saídas para as suas conquistas, ter os seus objetivos e comemorar sobre as suas vitórias. Isso para ele é difícil, porque ele não consegue traçar esse caminho. Ele fica num impedimento muito grande, né? É da própria neurose também essa característica, né? Tudo é muito difícil, tudo é muito assim, são obstáculos enormes para que ele tenha que avançar para conseguir, porque para o outro está tudo mais fácil. Agora a gente tem um contraponto também, que é o seguinte: a pessoa que quer ser invejada pelos outros. Esse indivíduo, ele também tem um comportamento doentio também, né? Ele quer que as outras pessoas tenham inveja dele. Isso é um comportamento de uma baixa autoestima, né? Então ele tem para si, ele quer mostrar, ele vai para o Facebook, coloca um monte de fotos, ele inventa histórias sobre ele compra o último modelo de celular e fica
mostrando para todo mundo, porque ele quer se sentir invejado. Então, assim, se sentir invejado é um patamar para ele. É um local onde ele consegue se sentir melhor do que o outro. Isso do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista do trabalho, etc., pode ser um problema enorme, né? Essa questão. Porque muitas vezes alguém, ela anseia, por exemplo, por uma posição de chefia, por uma posição por uma determinada posição numa instituição, não necessariamente porque ela queira servir aquela instituição, Não. porque ela queira servir as pessoas, mas ela quer aquela posição porque ali ela vai aparecer, né? Ela é o chefe, ela é o não sei o quê, ela é o diretor, é isso e aquilo. E com isso ela perde essa questão do servir. Ela é um déspota, ela vai querer que os outros sirvam, façam, não tem capacidade para ouvir. Acho que isso passava um pouco lá com os irmãos de José, não é isso, pastor? No sentido de que eles tinham inveja de José, mas eles não queriam fazer as coisas que o José fazia, pegando esse exemplo, que o José fazia, ou talvez se submeter a Deus como José se submetia. Eu acho fantástica essa questão bíblica do paradigma, vamos chamar assim, do servo e daquele que serve, né? O invejoso é aquele que quer, o servo e o que serve não, é o servo e o que quer ser servido. Interessante você falar desse paradigma. Quando a gente olha o primeiro pecado, o pecado original, ele foi uma inveja. Satanás virou-se para a mulher, e podia ter dito para o homem, porque os dois ouviram, e disse: Deus sabe que se vocês comerem esse fruto, vocês serão iguais a ele. Então a Bíblia diz que a mulher achou o fruto agradável para comer. Em que sentido? Porque encaixou nela a ideia, puxa, mas Deus não nos deu alguma coisa. Uhum. Nós queremos ser como Deus. É uma inveja, na realidade. E Adão que estava perto, aquela história, onde é que estava Adão quando Eva... Na realidade, ele já sabia que ela estava namorando aquela ideia. Então ele estava perto, não tem dúvida nenhuma. E ele também foi corroído pela inveja, e não foi uma inveja santa, foi realmente uma inveja de querer ser como Deus. Essa é a origem. E a baixa autoestima é muito interessante, porque a gente encontra mesmo nas igrejas, de uma maneira geral, cristãos com baixa autoestima, se sentindo menores. Isso conduz também à inveja. Eu acho que a inveja não seria um pecado capital. O pecado talvez mais capital seja não conhecer o amor de Deus. Não saber que Deus me fez assim e eu me senti... Né? Quem estava servindo a humanidade, na realidade, era Deus. Porque Deus deu todo um jardim maravilhoso, colocou o homem com uma esposa, com uma mulher, o homem e a mulher, como o casal inicial, e disse: aproveitem tudo isso. E o homem quis ser como Deus. Ele quis mais, né? Ele quis mais. Olha a raiz da inveja. Ele quis, mas se sentiu menos. Puxa vida, eu podia ter mais. Por que não? Por que não posso? Não pode, porque Deus colocou aí para você cuidar desse jardim. Mas ele não quis isso. A gente está tocando exatamente na mesma questão. Interessante trazer a ideia da baixa autoestima. Isso é um problema terrível e complicado. E muitas vezes nas próprias igrejas nós tratamos isso com a realidade única de cada ser humano. Essa que é a questão que a gente tem que entender. No centro do universo tem um Deus amoroso. A Bíblia diz que Deus é amor. Isso é uma definição. Na realidade, a tradução seria: Deus é amoroso. Deus é cheio de amor e criou todo o universo por amor, querendo que todos aproveitassem tudo. Porque Ele mesmo não precisava de nada disso. Nós é que precisamos. Então, o centro de um Deus amoroso, que cria cada ser humano por amor, para que ele aproveite a vida, que é tão curta. Aproveite a vida bem, com alegria, reconhecendo Deus. O problema é que nós tiramos Deus da nossa vida. É verdade, é verdade. Talvez o maior pecado, o capital mesmo,
seja ignorar que Deus existe, É verdade. que Deus é bom e que nos cuida, que cria cada um de nós bem, para a alegria, para a felicidade. E nós ficamos invejando o outro. E esse Deus amoroso, ele nos ensina, inclusive, assim, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos santos, mas se eu não tiver amor, não adianta nada, né? Você como um metal lá que fica badalando e não adianta nada, né? E ele ainda diz pra gente, o amor não é invejoso. Não é invejoso. Né? Não é invejoso. Essa é uma definição, né, de Deus. É isso aí. Né? É isso aí. Quando Paulo vai a 1 Coríntios 13 e fala sobre o amor, ele está dizendo, você pode falar em línguas estranhas, você pode usar todas as línguas que você quiser, você pode ter todos os dons espirituais, mas se você não tiver Deus como origem e fonte disso tudo, você é como o sino que soa, mas não diz nada, não produz nada. Deus precisa estar no centro da nossa vida. Perguntaram para a filha de Billy Graham, não sei se isso é uma história interessante, mas perguntaram para ela numa entrevista, o que está acontecendo com a América? Nós agora temos tanto pecado, tanto ódio, tanta cobiça, tanta inveja aqui. Eu disse, não, o problema não é com a América. Vocês tiraram Deus das escolas, vocês tiraram Deus de todos os locais. E isso está acontecendo com um país que esquece de Deus. É isso aí, eles diziam, né? Deus está esquecendo da América. Não, vocês é que tiraram Deus da América. Tiraram Deus do centro, né? De tudo. Olha, a gente vai para o intervalo e eu volto já para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da inveja, né? Impactos dela no nosso dia a dia e também como a gente pode enfrentá-la. Será que a inveja, de alguma forma, ela pode ser algo positivo na vida de alguém? É possível que seja? Depois do intervalo, tá bom? Vamos lá.